Boa noite, nós estamos ao vivo. Se tiver alguém puder já ir verificando para mim se o áudio tá legal. Vamos lá. Apanhando um pouquinho. Vamos lá, apanhando um pouquinho do telefone. Nossa, tá. Esse monte de setinha aqui que tá me deixando meio doido, que eu não tô entendendo. Ah, o Ismael tá aí. Boa noite, Ismael. Você tá me devendo uma live e eu cobro, tá? Boa noite a todos que estão acompanhando. Eu sou Caio Sertain, psicólogo clínico. E a ideia de fazer a live já era uma ideia meio antiga, de fazer um espaço que a gente pudesse interagir de uma forma mais tranquila, né? Informal. Mais uma conversa, né? Entre amigos. E por falar em amigo, convidei para participar dessa conversa, diretamente do Rio de Janeiro, né? Do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro. Meu amigo Ivan Lins. Ele é psicanalista, professor, e ele é meu consultor em assuntos de judaísmo, né? Uma vez que ele é judeu e eu tenho um fascínio pelas religiões, então ele sempre me orienta, dá dicas de livros e tal, né? É um universo bem interessante. E, e a ideia, conversando com ele semana passada, a ideia foi trazer um assunto bem interessante sobre um fenômeno que acontece muito na nossa sociedade, onde as pessoas aparentemente parece que não tem muitos limites, né? No popular, as pessoas acabam apertando o botão de foda-se para qualquer coisa, sem pensar nas consequências. Mas para se perguntar o que ocorre esse, por que ocorre esse fenômeno? Hum, tem muita coisa interessante aí, né? E a ideia é levar um conteúdo agradável, responder algumas perguntas, sem muito psicologismos, né? Não vamos psicologizar muitas coisas, mas que o conteúdo seja produtivo e que a gente possa observar, nos conhecer e colocar algumas novas posturas durante o nosso contexto no dia a dia, né? Nos nossos filhos, nos nossos comportamentos até, né? A forma que nós enfrentamos o mundo. Muitas vezes acabamos sofrendo pelo fato de, às vezes a gente acaba perguntando a vida, o sentido dela, e a gente só vai ouvir o silêncio. Na realidade, somos nós que devemos falar a vida. O que nós devemos falar a vida, qual é o sentido dela. E não só com as palavras, mas com as ações, né? Eu estou apanhando aqui para trazer o Ivan, como é a primeira live teste, e eu não sei, eu sou meio cabação nessa parte de Instagram e informática, então eu peço que todos tenham um pouquinho de caridade com o tiozinho aqui, tentando brigar com o Instagram. Isso. Vamos lá.
Eu acho que vamos ver se vai rolar aqui. Então, por enquanto, Ivan. Eu acho que agora foi. Tá me ouvindo, Ivan? Boa noite. Ela ficou vermelha. Provavelmente estamos tendo algum probleminha aqui. Mas, como eu dizia, né, o assunto é bem interessante e por que será que hoje em dia esse fenômeno está acontecendo, né? Beleza, Ivan? Não estou conseguindo ver a sua imagem. Agora sim. Saudade, meu amigo Ivan. E aí, como que tá o Rio de Janeiro? Como que tá as coisas? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo, mas não fala alguma coisa. Quer começar dando pontapé? Eu já falei que você é meu amigo do Rio de Janeiro, psicanalista e meu consultor em assuntos judaicos. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Vamos pro assunto? Tá bem instável sua conexão, viu, Ivan? Tá dando umas cortadinhas. Se você puder reiniciar, sair e tentar entrar novamente, fala alguma coisa. Agora a imagem estabilizou. Fala alguma coisa. A conexão está bem ruim, Ivan. Eu peço para você saia e retorne novamente ao nosso papo, porque ela tá ruim a conexão. Perfeito. É interessante o que o Ivan estava comentando, que se a gente olhar pelos aspectos assim, freudianos da coisa, né, o indivíduo nessa fase de desenvolvimento, ele pega aquela referência do lar, né? Então a mãe ainda tem aquela simbologia do sagrado, né, do acolhimento e etc. E o pai, na realidade, tem aquela função
de determinar os limites, né? Então, a construção que a criança vai desenvolvendo de certo e errado é justamente nessa figura paterna. Não necessariamente, né, existem hoje inúmeras pessoas que defendem que essa figura paterna não necessariamente precisa ser do pai biológico, dessa figura masculina, mas algo que represente isso. E, no entanto, um fenômeno que a gente tem, pelo menos eu tenho me deparado muito no consultório, principalmente nas mulheres. As mulheres que, com medo do certo abandono de experiências mal elaboradas e relacionamentos anteriores, fica numa busca constante de encontrar um parceiro, seja ele qual for. O problema é que quando essa carência fala muito mais alto que a razão, fica nessa troca de padrastos. E um fenômeno que a gente está vendo, principalmente nessa geração de adolescentes, que é muito evidente, é justamente isso, os efeitos que essa rotatividade de padrastos está acontecendo, né? E querendo ou não, fica vamos dizer assim, uma visão, essa visão paterna fica muito diluída. E aí encontramos pessoas, né, jovens adultos, que acabam, por exemplo, não tendo limites e não medindo as consequências, né? Um funcionamento quase, vamos dizer assim, patológico da coisa, né? E no outro lado da moeda tem aquelas pessoas que precisam dessa figura, né, de autoridade, né? Então precisa de obedecer uma entidade maior que faça essa figura do pai, né? E vamos ver se o Ivan consegue entrar novamente, para até ele me ajudar na construção desse raciocínio. Tá? Voltou, Ivan? Está melhor a conexão? Vamos tentar novamente. Isso, a internet está com muita interferência. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Então vamos lá. Na... Eu estava comentando de um fenômeno que está acontecendo muito, que os jovens estão tendo que lidar com essa rotatividade da figura paterna, né? Essa rotatividade de padrastos. Então, e essa figura masculinizada, masculina, né, de pai, acaba sendo diluída ou fica uma coisa muito distante. Quer complementar com algum... Fica à vontade, Sim, Ivan. Sinta-se em casa. sim, é bem interessante, apesar de ultimamente eu tenho me aproximado bastante da logoterapia, da, da própria teoria clínica, né, do Jordan Peterson, mas ainda falando dos rudimentos da psicanálise com relação a esse assunto, abordando um pouco, falando sobre do Winnicott, até da Melanie Klein também, sobre a questão da, primeiro, biologicamente, quando uma mulher ela engravida, o, o processo de gestação, a vida está presente no seu interior. Esse processo de gestação, onde a criança ela vai ter, nesse período de gestação, a construção da sua consciência, dos afetos, né, dos sentimentos, das emoções, ainda no ventre. Então, para a criança, o seu corpo e o corpo da mãe, essa relação simbiótica é a mesma coisa, são a extensão do corpo da mãe, é o corpo para o bebê, é o seu próprio corpo. E depois do nascimento, o bebê ele tem aquele trauma, né? No nascimento o nascimento em si já é traumático. O nascimento é traumático, onde ele rompe aquela relação biológica simbiótica e ele começa, mas psicologicamente ainda, para ele o corpo da mãe é dele. Ele tem uma relação simbiótica ainda
psiquicamente falando, né? Dentro dos seus sentimentos rudimentares, das suas emoções rudimentares. Para ele, o corpo da mãe é o seu próprio corpo. E à medida que o tempo vai passando, ele vai tendo essa separação biológica da mãe, vai crescendo, vai adquirindo autonomia. Existe uma terceira pessoa que vai mostrar para o bebê que ele é um sujeito. Existe uma terceira pessoa aí, a gente vai até um pouco da teoria lacaniana, que eu particularmente não gosto muito, né? Mas o Lacan fala algumas coisas interessantes com relação a isso. Que o pai ele tem uma função muito importante de mostrar para a criança que ele é um sujeito, que ele é um indivíduo, e que ele não é a mãe, e que o corpo da mãe não é dele. Isso é muito interessante. E foi quando você falou da rotatividade da figura paterna, que, o que isso pode causar. Tendo em vista esse papel fundamental da figura paterna, ou do pai funcional, que nós podemos falar assim, porque hoje em dia, dentro dessa modernidade, nós vamos ver figuras paternas diferentes, né? Pessoas que desenvolvem a função paterna, mas, enfim, nós não vamos entrar muito nesse assunto, mas a gente sabe que hoje tem famílias contemporâneas, enfim. Então, a função paterna, ela tem uma rotatividade em muitas famílias hoje, isso acontece nas separações, por diversas razões, e essa figura ela fica diante de uma situação complexa a nível de formação daquela criança, daquele indivíduo. Essa figura paterna, ela tem uma função de dar sensibilidade, de dar consciência a esse sujeito que ele é um ser individual, que ele não é a mãe dele, enfim, dentre outros aspectos que nós vamos estar discorrendo aqui. E eu lembrei de uma situação que nós conversamos um outro dia, Caio, sobre a questão dos adolescentes estarem se cortando. Inclusive, eu até vi alguns adolescentes que me mostraram uns cortes na pele, né, nos braços. Parece até uma moda isso. Mas isso é um fenômeno psicossocial muito interessante. Isso, na verdade, não é uma moda, né? Porque um adolescente vê o outro se cortando e tal. E foi quando você falou a respeito da questão da identidade, que a pele está relacionado a um problema de identidade. E a figura paterna, eu fiz esse link, né? A figura paterna, ela está relacionada, a sua função está relacionada com exatamente isso, fazer com que uma criança tenha consciência da sua identidade. E como vai ser essa identidade, né? Se vai ser saudável ou não, dependendo do tipo de relação que ela vai ter com esse pai funcional, porque um padrasto também é um pai, né? Não é um pai biológico, mas é um pai funcional. Ele está desempenhando um papel de pai, né? Não, não, está Acho que eu sendo falei pra caramba aí, interessante, cara. faz muito sentido. Esse fenômeno da mutilação, na realidade, ele é a agressão é um dos sintomas de vazio existencial relatado pelo Frankl, né? Agora vou ser ousado como o Dr. Frankl de profanar a psicologia e conversar e fazer alguns paralelos entre as teorias, né? Uma coisa assim que é meio que ah, é. Mas é Sim, interessante que, por exemplo, quando a gente olha o espírito do tempo, né? Por exemplo, na época do Freud, era uma sociedade muito rígida e daí os sintomas da histeria, né? O Frankl, em 45, ele já falava que o mundo caminhava por um vazio existencial. Tinha de facilidades em conseguir as coisas, em acesso e etc., mas não tinha um motivo para viver, que gerava esse vazio, né? E mais ou menos na década de 40 do século passado, né, do século 20, ele já falava dos três sintomas que é gritantes ainda no consultório, que é a agressão, seja uma forma de explosão ou de implosão, que no caso a mutilação seria esse tipo
de agressividade, dessa raiva, dessa fúria, né? As adicções e a depressão, né? As adicções, problemas com drogas e comportamentos obsessivos compulsivos, né? Como compra, sexo e etc., né? Freud tem um livro interessante, Além do Princípio do Prazer. Quem gostar de ler e gostar de um pouquinho de psicanálise, é uma dica bem interessante, eu gosto muito. Mas quando a gente olha para esse fenômeno dessa automutilação, né, interessante também, vou fazer um outro paralelo com outro livro interessante do Freud, que é Além do Princípio do Prazer. Tem um trecho que fala que não é só o prazer que motiva uma ação, mas o desprazer também, né? Então, muitas vezes, o sofrer está muito associado com alguns fragmentos do que representa a vida real, né? Aquela coisa assim, isso aqui é vida, isso aqui é, né? Isso aqui é realidade. Sabe aquela coisa de beliscar para ver se não está dormindo? É mais ou menos essa mesma analogia, vamos dizer assim. Sim, Lembrando que na adolescência é um episódio assim traumatizante. Eu gosto, por exemplo, eu citei aí, eu fiz uma confidência que você é meu consultor em assuntos judaicos, mas eu vou pegar um paralelo bem interessante. O Éden, né? A figura do Adão e Eva no jardim do Éden é um simbolismo da infância. No entanto, quando eles são expulsos do Éden, é como se fosse esse processo da vida adulta. É traumatizante, agora eles têm que caçar para comer, eles vão sofrer, etc. Enquanto isso, eles estavam no jardim. Simplesmente assim, como uma criança, né? Levanta, assiste o desenho, vai jogar bola, empina a pipa e assim por diante, né? Não tem aquela responsabilidade de uma vida adulta. No entanto, esse processo de transição que geralmente é conflitante e, em tese, acontece na adolescência, porque eu não sou mais criança, mas eu ainda não sou adulto. Sou cobrado em algumas coisas como um adulto, mas eu não posso fazer outras coisas porque eu ainda sou criança. Muito, muito confuso isso, né? Um fenômeno bem comum é, por exemplo, assim, adultos infantilizados, sim, né? Recentemente vi algumas pesquisas que antes a psicologia ela interpretava, por exemplo, dos 10 aos 20 anos aproximadamente como adolescência. Hoje estão ampliando aos 25 a adolescência, por causa dessa maturidade que está, vamos dizer sim, assim, está sim, tardia, exatamente. né? E, por um lado, a gente vê no consultório homens que entram, se envolvem no relacionamento, casam-se, etc., mas ainda não têm aquela maturidade dessa nova figura, né? Do homem da casa, do alfa, do cara que protege, né? Do homem da casa, aquela coisa, sabe? Tipo, Sim, tem um barulho às 3 da manhã, quem vai? É você que vai, meu amigo. Não é essa mulher que vai. Tipo, vai ser um rato, quem vai? É você que vai. Aquelas coisas assim, né? Você que tem que resolver, né? Chamar a responsabilidade. exatamente. No entanto, tem muitas queixas no sentido por exemplo, um adulto com comportamentos infantilizados. Interessante fazer analogia de novo ao Éden, né? Eva, quando come o fruto e ela desperta, o que que ela faz? Ela desperta o Adão. Nenhuma mulher desperta, e as mulheres elas tendem a amadurecer um pouquinho mais, salvo algumas exceções que eu já vou tocar no assunto. Elas querem um cara que trinque com elas, que corram com elas, que, né, que queiram construir algo com elas, né? E o cara ainda muitas vezes ainda, né, tem o clubezinho ainda dos hobbies de, como fala, de uma vida de solteiro. E a mulher lá, tipo, viu, e eu, Sim, né? E esse conflito é muito comum no consultório. E, no entanto, tem as mulheres, né? Que se apegam a esse vislumbre do Éden eterno, e não é, né? Não sei se você lembra, mas aqui na minha região onde eu moro, Ivan,
na época que estourou o funk, começou a vir e tal, nada contra, né? Nem a favor também. Cada um ouça o que quiser. Hum. Não, né? No entanto, tinha umas expressões assim que as gurias falavam assim: nossa, eu sou novinha. Isso dava a entender que tipo, podia fazer qualquer coisa, né? Se relacionar com qualquer um, né? Né? Colocar os filhos no mundo, mas aí quem fazia essa função, esse ambiente que o Winnicott fala, né? Essa figura materna, depois era a avó. Né? Ela Sim, sacrificava uma vida adulta, mas ao mesmo tempo também sacrificava essa experiência, esse vínculo, né? E aí nós temos essa geração sim, que está perdida. Não tem aquela referência, né? Daquele amor acolhedor da mãe, porque muitas vezes o ambiente, né? Às vezes mãe tem que fazer função de mãe e pai, né? Às vezes o momento que é acolher, dar o carinho, exatamente. tá no limite, né? Essa é a questão. Sim. Interessante, Caio, que diante da função do pai, né, lá na visão da psicanálise, a visão de promover a consciência, da construção da identidade, da construção do sujeito, para dizer à criança: você não é a sua mãe, você tem uma identidade, você é um ser. Essa interferência nessa relação simbiótica do pai, conforme tu falou então sobre a questão do homem que não tem um comportamento de homem, mas ainda tem um comportamento de menino, né? Aquele comportamento de menino em que a mulher vai necessitar em algum momento de uma interferência dele, vai precisar da função de marido, de esposo, de homem, em determinado momento, e ele vai permanecer ainda num estado de dependente da mãe, porque aquela relação simbiótica dele não teve uma interferência suficientemente boa para que ele construísse uma identidade própria, para que ele construísse a consciência que ele é um ser diferente, que ele não é a sua própria mãe e que ele tem a sua própria identidade. E quando quando isso não tem quando essa interferência paterna da função daquele que desenvolve a função paterna, essa rotatividade do sujeito que vai desenvolver a função paterna, né? Por exemplo, a mulher que se divorciou por alguma razão, que de repente ela ficou muito tempo sozinha, e depois ela casou novamente e veio um padrasto. Então, essa falta, vamos dizer assim, ela pode ocorrer que esse menino, quando ele quando ele então chegar à sua fase adulta, ele não consiga ter uma desvinculação mais saudável da mãe, ele fique sempre muito na dependência da figura materna, de poder fazer as coisas para ele, de poder atender às suas necessidades, e de repente, quando esse indivíduo ele vai casar, ele não vai conseguir desempenhar de forma satisfatória a sua função de E um marido. detalhe, Será que a gente pode pensar um pouco nesse sim, aspecto, Caio? O que também, tu acha, meu né? amigo? Mas é importante quando a gente a vida, as etapas não tem como atropelar hora ou outra, vamos dizer assim, quando a gente olha para esse lado assim da nossa construção psíquica, né, esse processo de maturação, em alguns momentos a gente vai ter que elaborar isso, a gente vai ter que, né, vamos dizer assim, a fruta quando ela cai, onde ela bate, ela amadurece mais rápido que o outro lado, né? Então, existem algumas técnicas no manuseio das frutas e tal, para que elas fiquem bonitas para você pegar na prateleira. Não é assim? Então, existem as técnicas que no consultório, em terapia, né? Isso independente da abordagem, o psicólogo, o analista, ele vai usar o manejo para que desenvolva essas potencialidades latentes, né? Para que você enfrente alguns Sim, bloqueios, né? Algumas sim, limitações, né? Porque assim, para e pensa.
A mãe é a primeira referência do feminino e o pai é a primeira referência do masculino, correto? Essa é a questão. Se essa Sim, referência for muito diluída, muito fragmentada, imagina só quais são as referências dessa busca pessoal, sim, ou tanto do feminino quanto do masculino. No entanto, o ser humano ele não é perfeito. O que há de belo no ser humano é justamente as imperfeições, as individualidades, a história, né? Como psicólogo clínico, eu tenho essa oportunidade de vivenciar e conhecer histórias assim fabulosas, né? Não é só, vamos dizer assim, choradeira, as terapias. Não, pelo contrário, tem muita coisa que se fala, nossa, eu, pelo menos, enquanto profissional, eu saio assim, putz, me motiva a querer cada vez mais estudar, né? Isso é muito legal. No entanto, um ponto que você estava comentando, lembra que a gente estava falando da agressividade? A agressividade não é uma coisa atípica, é a coisa mais natural que existe. A criança, por si só, se pegar uma criança bem pequenininha, ela é só agressividade. O sim, carinho dela machuca, entendeu? E sim, ela, vamos dizer assim, ela é um cientista, ela está explorando. Ela precisa pôr os limites. Senão vai acontecer um acidente, ela vai enfiar uma faca na tomada, né? E qual que é, né, essa função? Porque a função dos pais não é só simplesmente proteger. Vamos tentar imaginar, abranger, sair um pouquinho até da psicologia, tentar olhar outras espécies da fisiologia e tal, né? Da fauna e tal. O, a fêmea da espécie, vamos pegar da águia e tal, ela vai alimentar o filhote até o momento em que ele está pronto para voar. Depois é com ele. E assim por diante. As outras espécies a gente percebe que tem um tempo de proteção e tal, mas desde pequeno já vai explorando essa individualidade, né? Em suma, nós, como pais, precisamos preparar o filho, os filhos, entendeu? Para a vida real. Essa é a questão. Claro, como pai, como mãe, a gente ama e etc. Só que às vezes, essa questão de tentar reforçar, não, você pode bem, ah, não, ele pode, e etc. Você é lindo, você é maravilhoso, você é especial. Sim, você é especial. Mas a vida real, só isso não basta. Só isso não basta, né? Você tem que fazer por onde, né? Você citou o Jordan Peterson, ele fala o quê? Que a vida é o caos. Essa é a realidade. Queira eu, queira eu goste ou não, a vida real, ela se impõe. Ou eu me adapto, ou eu vou sofrer, né? sim, Como chama aquele cara lá sim. da Revolução lá, esqueci o nome dele, o Perfeito. Charles Darwin, Isso. Um evolucionismo. ponto interessante, cara, no livro dele, eu li, eu consegui baixar uma vez em PDF e li curioso, né? Para mim, ter as minhas próprias conclusões. A grande maioria, muita gente que cita ele não sabe nem que está citando de orelhada, que nem leu o barato. Mas um ponto interessante é o seguinte: não é o mais forte, não é o mais rápido, não é a espécie que ela tem uma certa vantagem, é aquela que se adapta melhor ao ambiente. Essa é a questão, né? Sim, sim, E essa é uma provocação para a nossa sim, conversa. Será que eu, como sim, pai, estou sim, estimulando essas potencialidades para meu filho se adaptar segundo as virtudes, as qualidades, as fragilidades dele, para o ambiente que espera ele na vida adulta? Essa é a questão. sim. Essa questão é bem interessante porque, diante de diversos fenômenos que têm ocorrido na nossa civilização, de transformação da sociedade, as famílias, configuração familiar, tem sofrido várias transformações. Nós podemos perceber uma crise da identidade do pai. Então, a figura paterna tem sido
pelo fenômeno social, né, antropológico, de, da sociedade ocidental, né, especificamente, essa figura, independente de movimentos sociais ou movimentos políticos feministas, independente disso, há um fenômeno que ocorre na própria na configuração das famílias sobre essa questão da identidade do pai. O pai acaba sendo praticamente, de alguma forma, em algum, em algum momento, uma figura muito descartável, vamos dizer assim. Né? E a figura da mãe acaba sendo muito mais exaltada como figura principal, a figura mais importante. É um fenômeno social, antropológico, né? Um fenômeno da psicologia social que a gente precisa pensar, precisa olhar isso com carinho, fazer as nossas análises. E isso vai acarretar algumas consequências, certo, Caio? E uma dessas consequências é é o tema desta nossa conversa aqui, Um Mundo Sem Limites. Né? Porque eu vou voltar lá, eu deixo você com a logoterapia e vou um pouquinho na psicanálise para a gente tentar fazer esse encontro. Eu acho isso muito legal, porque você é especialista na logoterapia, né? E a gente vai fazendo esse paralelo aqui. Então, na psicanálise, o pai tem essa função de criar essa noção da ética, da moral, do, do superego, né? Aquilo que Freud chama de superego. Através da interferência na relação da mãe e bebê, tem a questão do complexo de Édipo. O bebê ele ama a mãe, ele acha que a mãe é dele, ele quer possuir a mãe, o filho, né, a criança, ele quer possuir a mãe, ele acha que a mãe é dele. E o pai vem interferindo, opa, ela é minha. Então você tem que buscar sua própria identidade, você tem que se transformar em um homem e depois buscar a sua própria esposa. Então, e tem a questão dos limites, né? A mãe vai dar o carinho, vai construir o amor, vai construir todas as questões emocionais, enfim, vai ensinar o filho a amar. Essa é a função de uma mãe suficientemente boa. E o pai vai construir nele a fortaleza, vai construir nele as questões relacionadas ao respeito, aos limites, né, a ética e tal. E quando se tem uma deficiência nesse aspecto da figura funcional de pai, né, pode-se dizer, alguém pode se questionar, mas a mãe ela também não faz isso, ela não vai dar limite ao filho, ela não tem ela não pode desenvolver essa função também diante de uma ausência do pai, né? Claro que pode, mas tem outras questões além disso. Né? Então, diante dessa configuração familiar de muita ausência paterna, de homens que são também muito irresponsáveis, não assumem seus próprios filhos, não assumem construir a sua própria família, fazem filhos e vão embora e não querem, enfim, ficar com aquela mulher que ele engravidou, etc. Enfim, tem essas questões, né, da responsabilidade. Então, vários fenômenos sociais eles vão ocorrer pelos quais a família ela vai ter esta deficiência da função paterna, que um tio também pode desenvolver uma função paterna, né? Uma outra pessoa, enfim. Então, nós temos um problema aí. Isso vai gerar várias consequências. Eu gostaria que você falasse depois, de repente, quais são, dar alguns exemplos de quais consequências pode, podem ocorrer com essa falta do pai, né, com a falta do pai. E é esse um problema que nós temos aí. A psicanálise ela vai falar o porquê das coisas, mas na maioria das vezes ela não vai dizer o que se deve fazer agora. Né? Ela vai mostrar as questões, aquilo que é trágico, o porquê, o que aconteceu no passado, a falar da função do pai, da função de mãe, e agora você está nesta situação porque ela vai te mostrar o porquê, ela vai te dar um insight, a compreensão, né? O entendimento da sua vida, dos seus problemas emocionais, psicológicos, ela vai te dar isso. Mas ela não vai dizer para você que, apesar disso, sua vida pode ser diferente. Né? Você pode encontrar um sentido da vida, apesar de tudo que se passou, de todas as suas deficiências, todos os seus problemas. Aí que vem a logoterapia, aí que vem o Viktor Frankl falando sobre o futuro
sobre você buscar um sentido da vida para o futuro e que, apesar do passado trágico, o futuro, como pode ser? Interessante, Ivan, porque assim, a construção da psicanálise, assim, ela é muito bem pontuada, os porquês, faz muito sentido. A logoterapia não descarta, pelo contrário, essa construção da formação do indivíduo. Só que ela aponta para algo que as outras abordagens acabam não mostrando. Por exemplo, enquanto a psicanálise fala do inconsciente, do id, etc., a logoterapia ela fala do inconsciente um pouco mais abrangente, né? Que vai ao nível espiritual. E nisso a logoterapia acaba até conversando um pouco com a TCC quando fala sobre algumas crenças que nós temos, né? Por exemplo, isso eu vou comentar alguns casos assim que geralmente eu acabo encontrando no consultório, tá? Por exemplo, a pessoa ela teve uma guria, uma garota, teve uma figura paterna muito fragmentada, né? Passou por algumas experiências assim de rotatividade, de padrastos, etc. Assistiu de perto o quanto essa busca desesperada da mãe num parceiro idealizado. Aí o que acontece? Ela desenvolve uma crença inconsciente que, nenhum homem presta. Dois, ela só vai ser feliz quando encontrar um parceiro ideal. Por quê? Porque a mãe ela é infeliz porque não encontrou o parceiro. Percebe? Então veja bem, trabalhar essas crenças, né? E começar a trabalhar os porquês, começar a desconstruir, né? Tipo, não faz muito sentido. Uma vez, porque assim, quando a gente fala em crenças, tem a crença, correto? Suponhamos, o Ivan é judeu. Sim. Ponto. Vou dar o exemplo do Ivan. Então, como judeu, tem alguns paradigmas, alguns dogmas básicos que todo judeu, né, a visão espiritual está bem amarradinho. No entanto, as experiências do Ivan no dia a dia desenvolveu algumas crenças, assim, vamos dizer, crenças populares que acabaram impregnando como aquele paralelo entre as crenças e o popular, as crendices, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com o que ele acredita, mas no fundo ele é movido em algumas situações por aquilo ali. Estou dando um exemplo bem tosco para a gente entender mais ou menos o que é a crença da pessoa e o que é a crença inconsciente da pessoa, que muitas vezes limita, cria alguns bloqueios, né? Um exemplo bobo. É muito comum a gente ver casos assim de casamentos que não existem mais já faz muito tempo, só que a pessoa acredita naquilo. Não, eu casei, eu tenho que ficar até o final, né? E geralmente são as pessoas mais velhas, os mais novos não têm tanto essa dificuldade, né? Entre nós, pelo contrário. Mas a pessoa acaba vivendo um relacionamento de aparência que não existe, não tem mais aquela função marido e mulher, né? A esposa acaba fazendo a função de cuidadora, de mãe do cara, né? O cara tem as aventuras ou vice-versa, né? E mas existe aquela não podemos, ou por causa disso, ou porque é para sempre, ou por causa dos filhos, e entra naquela questão das crenças limitadoras, né? No entanto, também essa falta de limites gera muitos problemas, né? Por exemplo, relatos assim: ah, eu sou assim mesmo, eu sou esquentado, quando eu vi, eu já fiz. É, boa sorte. Você acha que, né? Ninguém faz. Uma pessoa assim, minimamente saudável, emocionalmente, né? Saudável, não vai fazer tudo que tem
que passa na mente que tem vontade de fazer? Né? Quem nunca sentiu vontade de descer do carro e brigar no sim, trânsito, né? O vizinho incomoda, enfim, ver uma pessoa, né? No caso, uma pessoa hétero vê uma garota linda, maravilhosa, né? A pessoa se contém, fala, não, porque não é só simplesmente aquilo, existe toda uma construção de valores, de visão de mundo que a vida adulta a gente acaba sacrificando algumas coisas em prol de coisas mais elevadas, né? Então a logoterapia ela tem essa. sim, Uma vez perguntaram para o Frank qual que é a diferença da psicanálise e da logoterapia, ele falou assim, que a psicanálise é a, vamos dizer assim, é a terapia do profundo, né? Dos traumas, né? Das vivências, né? Do mais obscuro. A logoterapia é uma psicoterapia do elevado, né? Do transcendente, né? Do sentido, né? Mas o interessante, porquê que eu estou vivendo isso? Opa, não é o porquê, mas é para interessante. que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivenciando isso? Para que eu estou aqui trocando essa ideia numa sexta-feira? Um assunto aleatório, né? Existe um porquê daquilo, né? E eu gosto quando a gente fala de personalidade. Tem um livro muito legal chamado Paideia. É um alemão que escreveu falando, ele fez uma puta de uma pesquisa fodida sobre a formação na Grécia Antiga, formação intelectual, né? Que os gregos eles não nascem gregos, eles se tornam gregos através da formação. Então, na visão da Grécia helênica, naquele universo ali, tudo que a gente vivencia é aprendizagem. Tudo ou nos forma ou nos deforma. Tanto é que para o grego clássico, o belo é aquela representação do sagrado e o monstruoso é aquela representação do profano, né? O ciclope, as bestas, né? E assim por diante. E o belo é aquele culto Uhum, à beleza, né? Homens lindos, gostosos, sim. etc. Né? Então é interessante quando a gente começa a ver assim, tentar ver o além da situação, além daquilo, né? Assistiu o filme Batman Sim, Begins? sim, sim. Eu fui longe agora, hein? Tem uma hora que ele tá tretando, brincando com a galera, assim, você, mas não, isso Foi. aqui é treinamento. Ah, o cara que é apaixonado pelos quadrinhos do Batman fala, é esse o Batman que eu quero ver. É assim, isso forma a nossa, forja a nossa personalidade, né? Agora fui eu que falei demais, Ivan. Sim, nada. Então, Caio, é, esse eu sempre volto no tema um pouquinho assim, não que a gente tenha fugido do tema, não, mas o cara que eu não gosto dele, né, o Lacan, ele fala uma coisa muito, muito interessante, que fala sobre o seguinte, uma frase que é: mas um grande número de efeitos psicológicos nos parece originar em um declínio social da imago paterna. E esse declínio constitui uma crise psicológica. E olha que interessante. A psicanálise ela aprofunda, ela nos faz mergulhar nos nossos complexos, nas nossas deficiências emocionais, comportamentais. Ela nos faz mergulhar nisso, nesta profundidade. E toda profundidade está abaixo. Não tem como você mergulhar em uma profundidade acima. Né? Então, ela nos faz descer. Nós descemos o nosso inconsciente, nós descemos para o nosso passado, não subimos para as questões do futuro, né, para o nosso futuro, nós descemos. Quando a maioria das pessoas querem saber o porquê das coisas, por que isso acontece comigo, por que eu sinto isso, por que eu estou sentindo isso, por que disso e por que daquilo.
Sempre o porquê. Desde tenra idade, Caio, as crianças começam por quê? Naquela fase dos porquês, não é mesmo? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E a psicanálise, ela vai lá e te dá um porquê. Ela vai, através da terapia, né, da análise, ela vai mostrando muitos porquês. E você acaba descobrindo vários porquês. Por que você é assim, por que você se comporta desta maneira, por que você sente determinados sentimentos. Beleza. As coisas, elas vão permanecer do mesmo jeito. Porque você só quer saber o porquê. Aí quando tu diz sobre enfatizas a transcendência, o transcender, o subir, o se elevar. Isto é o máximo, isto é espetacular. Isto é apaixonante na logoterapia. Quando eu li o livro Em Busca de Sentido, porque eu ainda estou em busca do conhecimento, não é? E estou sempre estudando, pesquisando, lendo. E quando eu me deparei com o Viktor Frankl, e depois que eu já tinha lido Em Busca de Sentido, eu vejo o Jordan Peterson numa entrevista, o entrevistador pergunta para ele, Jordan, qual, qual livro você indica para as pessoas? Mas esse livro não pode ser nenhum dos 12 regras para a vida. E ele responde, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu já tinha lido isso quando eu vi essa. É, é um livro interessante, né? Porque é aquela situação de campos de concentração, né? Ele como médico passando por aquilo, usar o que ele sabia para ressignificar e sobreviver Diferença aqui. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui. Então, Caio, o que acontece? Eu pensei quanto tempo nós perdemos querendo saber os porquês. Por que isso, por que aquilo? Questionando por quê, o porquê, o porquê. E esquecemos do para quê. Queremos mergulhar nas profundidades da nossa inconsciência, dos nossos complexos, nossas neuroses, para saber o porquê das coisas. Só que esses porquês, ao saber, na verdade, eles não irão mudar em nada a saber. Mas quando vem Viktor Frankl, vem a logoterapia e diz: olhe para cima, olhe para o futuro, se eleve, porque a vida é muito corrida, o tempo passa muito rápido e nós ficamos perdendo tempo em buscar os porquês, sendo que a nossa vida precisa, na verdade, de buscar o sentido, buscar a elevação, buscar a transcendência. E isto é apaixonante em Viktor Frankl. Buscar a transcendência. Por isso ele fala do homem, o homem é um ser não apenas biopsíquico e espiritual. E quando nós, perfeito. como seres humanos, essa parte biológica, né, e essa parte psicológica,
Eu vou até fazer uma colocação. O pessoal está reclamando que está dando umas picotadas no seu áudio, tá? E como está chegando quase uma hora, eu vou basicamente já ir finalizando, tá? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente está tão preocupado como que vai acabar o filme, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, quem que está fazendo as coisas. E o filme, sabe quando a gente está assistindo um filme legal e tem uma pessoa chata que fica perguntando as coisas assim, nossa, mas ele vai ficar com a moça? Ah, ele vai morrer? Ah, não vai, sabe? O filme é a sua vida, a vida, o problema, né? E como todo filme, tem momentos assim que são mais tensos, tem momentos que são mais leves, então, né? O problema é que nós muitas vezes fazemos o papel desse cara chato. Ficamos perguntando qual é o sentido da vida? E Deus olha pra gente assim, comendo pipoca e fala: Meu, assiste, vive, cara. E muitas vezes a gente fica enchendo o saco, querendo spoiler, né? Qual é o sentido da minha vida? Vivencia cada momento. Se você está vivenciando um momento difícil, existe um porquê você está vivenciando. Por que que, né? Dentro de várias questões e visões religiosas diversas, em algumas coisas são bem interessantes, que é necessário vivenciar algo para aprender algo, para evoluir, para transcender, né? Então, se você está vivendo, eu gosto de uma frase dos Alcoólicos Anônimos que diz o seguinte: eu estou onde eu deveria estar. Queria que finalizar a nossa live com essa reflexão. Eu estou onde eu deveria estar, né? E se eu não encontrei um sentido no que eu estou vivendo, você tem uma missão. Encontre, procure. O segredo é estar em busca. Boa noite, bom final de semana a todos.